Fala, meus queridos, tudo certo? Professor Kaique Balbuena, estamos aqui para a nossa segunda aula de legislação, falando sobre a Lei Complementar número 358 de 2019, tá? Então é um ponto importantíssimo para o concurso da Guarda Civil Metropolitana. Antes disso, dois recadinhos, cara. Não entrou no nosso grupo do WhatsApp ainda? Entra lá o mais rápido possível, cara. O pessoal lá tá engajado, manda questões todo dia, materiais para compartilhar informação, né, entre as pessoas que estão se preparando para o concurso. Inclusive, a gente recentemente disponibilizou o curso de informática de maneira gratuita, tá? No site do professor Deodato Neto, mas só para os membros do grupo. Então, se você não tá lá ainda, entre em contato para você acessar o grupo, beleza? E a gente vai ter aulão de véspera para o concurso da Guarda Civil Metropolitana. Então, presencialmente, eu vou estar em Campo Grande para dar a parte de constitucional, administrativa e legislação. Professor Deodato Neto também já está confirmado com a matéria de informática e nós estamos confirmando os professores e logo nós vamos aí lançar o aulão de véspera aí para o concurso, tá? Vamos estar junto com vocês, próximo da prova aí para dar aquele subsídio. Pode contar conosco, tá bom? Então vamos agora dar continuidade aí à nossa aula, tá? De legislação da Lei Complementar número 358, Estatuto dos Servidores dos Guardas Civis Metropolitanos de Campo Grande, importantíssimo, tá bom? Para sua prova. Então, a gente foi falando aí de 10 em 10 artigos e a gente parou no artigo 11, cara, tá? No artigo 11, e aqui o artigo 11, cara, você vai precisar ter saber um pouquinho como que você trabalha esse tipo, tá? Esse tipo de artigo. Esse artigo, você pode observar aqui, meu caro amigo, que ele trata sobre o quê? Ele trata de competência, tá? Então, ele vai falar qual que é a competência, beleza? Da Guarda Civil Metropolitana. Então, é realmente um artigo importante, deixa eu pegar aqui. Então, ele vai tratar de competência, tá? Então, tem muitos incisos aqui para falar o que é competência da Guarda Civil Metropolitana. O que não cabe você fazer nesse momento, meu caro amigo? O que não cabe você querer decorar todas as competências da Guarda Civil Metropolitana, tá? Até porque não tem muito o que você confundir. Como que poderia ser confundível, professor? Se ele trouxesse competência do coordenador ou do comando geral, a competência de outro escalão, então não pode ter esse tipo de confusão. Só tem a competência da Guarda Civil Metropolitana, tá bom? Então não tem muito o que você confundir aqui. Eu vou te falar, a gente vai ler inciso por inciso e eu vou te falar os pontos que eles podem querer trocar para uma coisa que a lei prevê como competência passe a se tornar uma coisa errada, tá? Observa isso, cara. Tá? Vamos olhar aqui então inciso por inciso e verificar onde o seu examinador pode querer confundir você. Então onde eu grifar aqui, você tem que grifar na sua lei para fazer a sua revisão, tá bom? Olha só, primeira competência, inciso 1, coordenar e executar o policiamento preventivo. A gente já viu aqui que ele pode querer aqui colocar repressivo, e se ele colocar repressivo, isso vai estar errado. Então você vai pegando a manha, né, do seu examinador, como que ele gosta de cobrar de você. Então fique atento com isso, é preventivo. Da cidade para a proteção de bens de uso comum do povo, compreendendo logradouros, vias, parques, jardins, edifícios públicos, já conversamos disso, e quaisquer outros de domínio municipal, beleza? Então aqui tá bem tranquilinho. O que eu quero falar com vocês? Existem coisas, meu caro amigo, que são muito intuitivos. Então, é intuitivo que a competência da Guarda Civil Metropolitana, a proteção do patrimônio, a proteção de praças, dos jardins, da cidade. Então, essas coisas intuitivas você pega e leva para sua prova porque você utiliza para acertar questões. Então, a gente lê o inciso, o que for intuitivo, a gente fica tranquilo, e o que pode ser confundido, eu aponto para você e você fica esperto com isso, tá? Inciso 2, vamos que vamos, olha só. Inciso 2 fala o seguinte: exercer a função do poder de polícia administrativa. Fique esperto aqui, caso ele queira trocar para a polícia judiciária. E isso aqui invalida a questão. Então, se na prova falar que é competência da Guarda Civil Metropolitana exercer função de polícia judiciária, isso vai estar errado, tá? Por atribuição legal ou por delegação. Olha aqui que maneiro, você precisa ficar esperto em relação a isso. Olha aqui, vou até jogar aqui, ó. Coloca um olhinho aqui para você ficar esperto, tá? Por quê? Porque o exercício do poder de polícia, tá? Conforme aqui o inciso 2 do artigo 11, ele pode ser atribuído através de uma lei ou por uma delegação específica. Ah, é, professor? Então é isso que eu quero que você fique esperto. Da prova querer dizer que o exercício do poder de polícia, a Guarda Civil Metropolitana, depende necessariamente de lei. Não, não depende. Até porque a própria Lei Complementar 358 já falou que a Guarda Civil Metropolitana atua de maneira complementar no exercício da polícia administrativa. Então esse exercício, ele pode ser feito através
através de uma delegação legal, mas também de uma delegação, pode ser atribuído, tá? Através de uma lei ou também através de delegação específica. Fechou? Entendemos isso aqui? Então, esses são os pontos principais, tá? Esse aqui, para o cumprimento do disposto da lei 2.909, que é a que institui o Código de Polícia Administrativa de Campo Grande. Tá tranquilo, preciso que você fique atento a esses pontos. Inciso 3. Prevenir, inibir, coibir pela presença e vigilância as infrações penais e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais para prevenir, em especial, ocorrências de atos ilícitos, danos, vandalismos e sinistros. Tá tranquilo, isso aqui é bem intuitivo para a gente pegar. Inciso 4. Planejar, coordenar e executar as atividades de preservação e proteção de bens, equipamentos e prédios públicos do município de Campo Grande, em especial unidades escolares e saúde, centros de assistência social, museus, prédios utilizados na prestação dos serviços públicos de competência municipal. Aqui não tem muito onde o seu examinador querer te enganar, beleza? Partimos, vamos continuar. Inciso 5. Fiscalizar a utilização adequada dos parques, jardins, praças, cemitérios, mercados públicos e feiras livres, além de outros patrimônios, além de outras áreas do patrimônio natural do município para a proteção e conservação do meio ambiente e defesa da fauna. Tá tranquilo, pode passar para a próxima. Prestar apoio a atividades dos agentes públicos de fiscalização de posturas de proteção do patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município de Campo Grande, inclusive participando de ações educativas e medidas preventivas. Sempre que no inciso tiver um inclusive, o seu examinador pode querer colocar um salvo, né? E ele pode, então, onde tem uma inclusão, ele pode querer colocar uma exceção. Fique esperto com relação a isso, tá? Então é claro que a Guarda Civil Metropolitana também vai atuar através de ações educativas, tá? Isso é muito tranquilo. Então ele pode atuar de maneira operacional, mas também pode atuar de maneira educativa para prevenir a ocorrência daquilo que a lei está tentando combater, beleza? Então, ponto importante aí do inciso 6, mas nada muito complexo não. Olha agora o inciso 7. Organizar, coordenar e implementar ações, serviços e operações de defesa civil no território do município de Campo Grande, especialmente nas situações de calamidade pública e ocorrência de sinistros que importem em danos a bens e pessoas. Então, bem tranquilo aqui, né? A gente vai... É claro que a Guarda Civil Metropolitana atua na defesa civil, tá? Em Campo Grande. E aí, é claro que ela vai atuar de maneira especial quando houver uma calamidade pública ou alguma coisa nesse sentido. Bem tranquilo, inciso 7, não tem onde vocês confundir. Inciso 8, atuar com ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implementação da cultura da paz na comunidade local. Pô, olha que maneiro, né? Então você tem a legislação, a Lei Complementar 358, ela veio muito nesse sentido, assim, de não só focar na parte operacional da Guarda Civil Metropolitana, mas sim também focar onde a guarda se aproxime da comunidade, se aproxime dos cidadãos e implemente uma cultura onde você vai combatendo de maneira preventiva esses atos que ofendem tanto o patrimônio, os bens, tá? O patrimônio público, os bens das pessoas e também os cidadãos. Então, uma atuação não só operacional, essa lei visou também a aproximação entre o poder público e a comunidade através da Guarda Civil Metropolitana, implementando também atividades educativas no intuito de prevenir e estabelecer uma cultura mais benéfica à proteção e à paz social como um todo. Muito interessante, né? Só fazendo essa observação da maneira como essa lei trouxe, tá bom? Muito legal. Então aqui o inciso 9 agora falou que é competência executar, implementar, supervisionar e coordenar as atividades de monitoramento por câmeras. Esse aqui é uma coisa que pode estar na sua prova, tá? Bem interessante, cara. Então, olha só, presta atenção. O que esse inciso ele tá falando? É claro que a gente já entende, assim, como um todo, qual é a competência da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande. Ela atua na proteção dos bens, dos bens públicos, né? Ela atua na proteção da cidade, do patrimônio público. Ela atua também de forma complementar ao exercício do poder de polícia administrativa, seja no âmbito da fiscalização de posturas de trânsito e ambiental. Então ela tem várias atribuições. E para exercer essas atribuições, ela pode se utilizar de tecnologia. Então a própria Lei Complementar 358 de 2019, ela previu
a necessidade de se utilizar essa tecnologia para efetivar aquilo que é de competência da Guarda Civil, beleza? Então, muito interessante, esse inciso pode estar na sua prova. Se cair alguma questão de competência, é uma das minhas apostas aí, tá bom? Então, o inciso 9 fala o seguinte, que executar, implementar, supervisionar e coordenar as atividades de monitoramento por câmaras ou outros meios eletrônicos, tá? Eu tenho que só ver esse câmaras aqui, né? Tá estranho isso aqui, hein, cara? Câmaras, tá? Depois eu vou dar uma olhadinha nisso aqui, cara. Tá esquisito isso aí. Ou outros meios eletrônicos que proporcionem maior eficiência e efetividade nas ações de segurança pública, respondendo pelas ocorrências que tiver conhecimento, salvo quando identificar que a conduta criminosa exige a intervenção de polícia, de intervenção de força policial especializada. E aqui eu quero um ponto importante, vou colocar até em vermelho a nossa caneta, que é onde o seu examinador pode querer te confundir. Então, olha só, vamos aqui, ó, presta atenção aqui. Vamos verificar certinho como que tá esse inciso. Vou até apagar aqui tudo pra gente dar uma analisada nele melhor. Olha só, deixa eu apagar tudo aqui. Então ele fala o seguinte, esse inciso eu falei para os senhores, importantíssimo, tá? Ó, executar, implementar e coordenar as atividades de monitoramento, tá? Caneta, cadê você aqui? Tá? De monitoramento por meio de câmeras ou outros meios eletrônicos que proporcionem maior eficiência e efetividade nas ações de segurança pública, respondendo pelas ocorrências que tiver conhecimento. Então, o que acontece, né? Vamos colocar aqui que a Guarda Civil Metropolitana tem câmeras ali onde ocorre o Carnaval de Campo Grande, na 14 de julho ali, no famoso Valu, né? O carnaval que tem ali. Então, se ocorreram situações ali, a Guarda Civil Metropolitana, ela vai ser acionada para verificar aquilo que ela tem de material. Então, ela responde pelaquilo que ela tem conhecimento. Nós temos uma exceção em relação a isso. A exceção é, salvo quando identificar que a conduta criminosa exige a intervenção de força policial especializada. Então, é o seguinte, aconteceu uma situação ali na Valu, onde a Guarda Civil Metropolitana tem o monitoramento, certo? E ela não atuou, né? Se ela não atuou, ela responde pela essa omissão que ela tinha conhecimento. Mas, se aquela omissão ela decorreu porque o Guarda Civil Metropolitana percebeu que aquela situação, aquela ação criminosa, dependia de uma ação policial especializada, né, Polícia Militar e Polícia Civil, aí ele pode se omitir, porque realmente não era da sua competência devido à natureza daquele crime, beleza? Então, vamos revisar sobre isso? Importantíssimo esse inciso. Ó, inciso 9 do artigo 11, ele fala o seguinte, que para supervisionar, para monitorar, a Guarda Civil Metropolitana pode se utilizar de câmeras e outros meios eletrônicos, tá? E ela vai responder pelos fatos que ela tem conhecimento, salvo se aquele fato que ela teve conhecimento, o Guarda Civil Metropolitana identificou que era um caso de intervenção de uma força especializada policial. Fechou? Entendemos isso aqui? Então, olha só, tá aí no jeito, eu quero que você fique atento em relação ao inciso 9 e não deixe a galera te confundir com ele, tá? Inciso 10 agora fala o seguinte, exercer a competência de trânsito que lhes forem conferidas, tá? Ou de forma concorrente, mediante convênio, tá? Então aqui eu quero que você fique esperto, porque eles podem querer colocar aqui que é mediante contrato, e se ele colocar aqui, meu amigo, que isso aqui vai ser mediante contrato, isso aqui vai deixar completamente errado a questão, não é mediante contrato, é mediante convênio, tá? Celebrado com um órgão de trânsito estadual ou municipal. Fechou? Inciso 11 fala o seguinte, firmar parcerias com a União, estados e outros municípios, eu quero que vocês fiquem espertos em relação a outros municípios, porque parece que a Guarda Civil Metropolitana, por ser um órgão, né, municipal, ele não vai atuar com outros municípios, mas nesse caso aqui a própria lei previu essa possibilidade, né? Então, firmar parcerias com órgãos da União, estados e outros municípios por meio da celebração de convênio ou consórcio, e aqui não quero que você adentre no que é um convênio, o que é um consórcio, não cabe aqui agora, eu só quero que você fique atento que isso aqui não é de maneira nenhuma um contrato, e se ele colocar que isso vai ser feito através de contrato administrativo, isso aqui tá errado, fique esperto. Com vista ao desenvolvimento de ações preventivas, tá, e integrada de segurança. Então são parcerias que a Guarda Civil pode fazer com outros órgãos da União, estados, né? Para quê? Para o desenvolvimento de ações preventivas integradas da segurança. Beleza? Então, como assim? Vou te dar um exemplo aqui, né?
Como assim, professor, pode ter? Pô, a gente pode firmar um convênio, por exemplo, com a Polícia Federal para ela dar um treinamento aqui mais especializado para os guardas civis metropolitanos. Ou mesmo a instituição municipal, né, o Guarda Civil Metropolitano, pode firmar um convênio, né, ou uma parceria com a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, né, para ela apresentar um treinamento diferenciado para esses guardas civis. Então essa é a ideia, você atuar de maneira integrada visando a prevenção, visando o aperfeiçoamento da segurança pública, fechou? Então esse é o tipo de coisa que pode estar ocorrendo. Inciso 12 fala o seguinte: desenvolver ações de prevenções primárias à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade de outros municípios, fique esperto aqui que isso é um pouco contraintuitivo, tá? Ou das esferas estadual e federal, beleza? O inciso 13 fala o seguinte: colaborar com campanhas de interesse público e demais atividades de órgãos e entidades municipais no desenvolvimento de trabalhos correlatos com a missão da Guarda Civil Metropolitana. Isso aqui tá tranquilo, não tem como você se confundir muito. Inciso 14. Interagir com a sociedade para discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança da comunidade. Auxiliar a segurança de grandes eventos quando afetos à responsabilidade e competência do município, bem como, por determinação do prefeito, auxiliar as ações de proteção da autoridade e dignatários. E aqui eu quero que você fica muito esperto, porque isso aqui pode estar muito na sua prova, porque existem várias coisas aqui que o examinador pode querer trocar para te enganar. Então vamos entender certinho como que funciona esse inciso 15? Agora, olha só. Auxiliar a segurança de grandes eventos. Então vai ocorrer, né? Vamos colocar aqui um exemplo aqui local para a gente entender isso muito bem. Ah, vai ocorrer a Expo Grande. Pô, então a Guarda Civil pode ser acionada para auxiliar na segurança daquele evento. Até aqui tranquilo? Tranquilo. Então, auxiliar a segurança de grandes eventos quando afetos à responsabilidade e competência do município, né? Então, pô, Expo Grande, Campo Grande, Expo Grande é de competência do município, também vai atuar aqui competência municipal. Então, seria um exemplo legal que a Guarda Civil Metropolitana pode auxiliar a segurança desses grandes eventos. Bem como, por determinação do prefeito, auxiliar nas ações e proteções de autoridades e dignatários, né? Então, vamos supor que, pô, sei lá, o presidente da República veio para Campo Grande e aí o prefeito quer fazer uma segurança dele, então, por autorização do prefeito, a gente pode ter a Guarda Civil Metropolitana atuando nessa proteção também, beleza? Então, um ponto importante aqui, e o que é mais importante aqui é você saber que quem faz essa determinação é o prefeito. Olha, eu tô vendo o cara vir aqui querer e falar que quem faz isso é o secretário de Segurança Pública. Se ele falar que é o secretário, tá? Secretário, você sabe que isso aqui tá errado, tá bom? Inciso 16 agora. Encaminhar a autoridade judiciária competente diante de flagrante delito o autor da infração preservando o local do crime quando possível e sempre que necessário. Eu só quero que você fique atento em relação a essa obrigação de preservar o local quando for necessário, tá? E quando for possível também, beleza? Inciso 17. Colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito dos direitos fundamentais das pessoas. Claro, isso aqui também, inclusive, é um princípio, né, que tem que ser respeitado, que a gente já viu aí na nossa aula número 1. Inciso 13. Atuar preventiva e permanentemente no território do município de Campo Grande para a proteção do sistema da população que utiliza os bens, serviços e instalação, proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais. Tranquilinho, isso aqui não tem muito onde o seu examinador te confundir. Então, qual que é o ponto aqui desse inciso 10, que parece grande, parece monstruoso, mas não precisa. Então, o negócio dele aqui é você fazer uma leitura em cima dele e, principalmente, verificando os pontos que o cara pode querer te enganar. Então, no meu material de exercícios da Lei Complementar 358, cara, eu coloquei questões com todos os incisos. Então, todos os incisos estão lá em algumas questões que eu vi que o examinador pode querer trocar para te enganar. Eu já troquei, então você pode ler isso e depois fazer essas questões para treinar, tá? Em vez de querer ficar decorando, porque não faz o menor sentido você querer decorar o inciso 11 inteiro. Fechou? Vamos partir? Vamos dar continuidade? Vamos junto, então. Olha só. Mas antes da gente partir, bora fazer umas questões, né? Dá para fazer umas questões bem maneiras. Deixa eu colocar aqui. Aí, fechou. Ó, vamos lá então. Pause aí. Isso aqui tá lá no nosso material. E você faz essa questão. Deu pause. 1, 2, 3. Beleza, vamos lá. E aí, o que vocês marcaram em relação a essa questão? Vamos dar uma olhadinha?
Então ele fala para a gente analisar os itens, tá? E assinalar a alternativa que corresponde às competências da Guarda Civil Metropolitana. Vamos ver o inciso 1. Planejar, coordenar e executar as atividades de preservação e proteção de bens e equipamentos e prédios urbanos. Ah, não, vocês não viram ainda, né? Meu Deus do céu, esqueço. Olha só, vai lá, vou passar. Beleza? Dá pause agora vai. E resolva a questão. Resolveu? Vamos lá, vamos analisar isso aí agora. Beleza? Olha só. A 1 está falando o seguinte, inciso 1. Planejar, coordenar e executar as atividades de preservação e proteção de bens, equipamentos e prédios públicos do município de Campo Grande, em especial unidades escolares e saúde, centro de assistência, museus e prédios utilizados na prestação de serviços públicos de competência federal, estadual e municipal. E aí, galera, o que vocês acham? Acho que isso aí está correto? Né? Conseguiram achar um erro? O que você tem que fazer quando você estiver olhando isso aí? Você tem que olhar para ver se tem alguma coisa que o cara pode querer te enganar. E ele pode querer te enganar? Com certeza. E ele quis te enganar quando ele falou que vai ser na prestação dos serviços públicos federal, estadual e municipal, tá? Isso aqui não é verdade, cara. Isso aqui tá lá no nosso, no artigo 11, tá? Que é que a Guarda Civil Metropolitana vai atuar nesses museus e prédios utilizados na prestação do serviço público de competência municipal somente, tá? E não de federal, estadual e municipal, tá errado. Inciso 2, item 2, né? Certo ou errado, vamos lá. Então, se o 1 tá errado, né, a gente já consegue eliminar a B com certeza, não é? Olha o 2, o que fala? Desenvolver ações de preservação primária à violência isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros municípios ou da esfera estadual e federal. É exatamente isso. Isso aqui tá corretíssimo, não tem nenhuma enganação aqui não, meu irmãozão. Tá? Agora o item 3, auxiliar na segurança de grandes eventos quando afeta as responsabilidades da competência do município, bem como por determinação do secretário de Segurança Pública, auxiliar nas ações de proteção a autoridades dignatárias. Errado. Por quê? Porque não é por determinação do secretário de Segurança Pública, e sim por determinação do prefeito. Esse item 3 aqui também está errado. Vamos dar uma olhadinha no item 4 agora. Colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas. Isso está corretíssimo, está correto o item 2 e 4, o gabarito é letra D, tá? Olha a próxima questão, dá uma olhada, tá? Dá pausa aí, pediu para parar. E aí, resolveu? Marcou o que aí nessa questãozinha? O que vocês marcaram, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nessa questão aí. Ela fala seguinte, né? Ó, o item 1. Colaborar com campanha de interesse público e demais atividades de órgãos e entidades municipais, no desenvolvimento de trabalhos correlatos com a missão da Guarda Civil Metropolitana. E aí, cara, colaborar com campanha de interesse público e demais atividades de órgãos e entidades municipais no desenvolvimento de trabalhos correlatos com a missão da Guarda Civil Metropolitana. Opa, isso tá certo, cara. Isso tá certinho, tá? É exatamente essa a ideia, beleza? Opa, mudei errado aqui, peraí, deixa eu arrumar isso aqui. E o 2, o que ele fala? Item 2, né? Vocês estão vendo certinho, então, beleza? Colaborar com a pacificação de conflitos com seus integrantes presenciais, atentando para o respeito dos direitos fundamentais das pessoas. Acabamos de ver esse item aqui, a gente já viu que tá certo, tá? E o item 3 é encaminhar à autoridade judiciária competente, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando for possível e sempre que for necessário. É exatamente isso. Todas estão corretas, a alternativa é a letra A. Fechou? Gente, então, agora vamos partir aí pro artigo 12, tá? O artigo 12 é importantíssimo também. Acredito que ele possa vir aí na nossa prova, beleza? Olha só, deixa eu só arrumar isso aqui. Aqui, arrumei. Vamos lá, vai que vai. Olha só. O artigo 12 vai começar a tratar da organização da carreira, né, cara? Ele fala o seguinte, ó. A carreira da Guarda Civil Metropolitana é estruturada em 8 categorias hierárquicas, com o total dos cargos efetivos distribuídos nos seguintes limites. Então, o que aqui está falando, cara? Está falando quais são as categorias hierárquicas, tá? E qual que é a porcentagem limite dentro de cada categoria. É importantíssimo, tá? Tanto para esse artigo como para o próximo artigo, você saber quais são as categorias hierárquicas, beleza? Então, você precisa decorar tanto as categorias como as porcentagens, tá? Então, as categorias, elas são 8 categorias, tá?
Então, e é bem intuitivo, você começa assim, presta bem atenção no que eu tô te falando, olha só, deixa eu ver se você tá me olhando aqui, é isso aí, beleza. Então, o que você vai ter que pegar aqui, ó? Guarda Civil Metropolitano, terceira classe, Guarda Civil Metropolitano, segunda classe, Guarda Civil Metropolitano, primeira classe, Guarda Civil Metropolitano, classe especial. Então, aqui a gente já falou 4, certo? Então, as 4 primeiros é sempre Guarda Civil Metropolitano. Terceira, segunda, primeira, especial. Então, tudo Guarda Civil Metropolitano. Terceira, segunda, primeira e especial, tá? Isso que eu tô te falando são as categorias hierárquicas, tá? Que você vai ascendendo dentro da carreira. Fechou? São 8 categorias que você precisa decorar. Vou te falar por quê. Então, Guarda Civil Metropolitano, terceira, segunda, primeira classe e classe especial. E depois vem o quê, professor? Vem o Guarda Civil Metropolitano, inspetor, tá bom? Dá uma olhada aqui, ó. Vem o Guarda Civil Metropolitano, inspetor, né? Aqui, ó. Dê uma olhadinha aí, o inciso 5, ó. Então, inspetor. E vem com a mesma lógica que a gente falou. Então, Guarda Civil Metropolitano, inspetor, terceira classe. Guarda Civil Metropolitano, inspetor, segunda classe. Guarda Civil Metropolitano, inspetor, primeira classe. E Guarda Civil Metropolitano, inspetor, classe especial, tá? Então, repita comigo. Eu tenho 8 categorias, tá? Eu tenho 8 categorias hierárquicas. As 4 primeiras é sempre só Guarda Civil Metropolitano. Então, Guarda Civil Metropolitano, terceira classe, Guarda Civil Metropolitano, segunda classe, Guarda Civil Metropolitano, primeira classe, Guarda Civil Metropolitano, classe especial. E depois vem Guarda Civil Metropolitano, inspetor, terceira classe, Guarda Civil Metropolitano, inspetor, segunda classe, Guarda Civil Metropolitano, inspetor, primeira classe e Guarda Civil Metropolitano, inspetor, classe especial. Então, esse é o primeiro ponto. Você tem que decorar todos esses nomes. Então você pausa agora esse vídeo e você precisa conseguir recitar o que eu acabei de falar. Você precisa sozinho saber que são 8 categorias hierárquicas e conseguir falar o que eu acabei de falar por conta própria sem ler nada. Então se você deixar isso para depois, isso vai ficar te afligindo. Acredita em mim. Cara, você não demora 5 minutos para gravar isso. 5 minutos você consegue decorar isso. Primeira parte aqui do estudo do artigo 12 é você decorar essas 8 classes. Pausa agora e decora. Decorou? Fechou. Então, depois que você decorou isso, você precisa decorar as porcentagens, tá? E como que é as porcentagens? São assim, 100%, 20%, 10%, 9%, 7%, 4%, 3% e 2%. Então você vai ter que decorar 100, 20, 10, 9, 7, 4, 3, 2. 100, 20, 10, 9, 7, 4, 3, 2. E aí você vai fazer a correlação entre as categorias hierárquicas e essas porcentagens que eu falei. Então perceba, meu querido, eu vou falar uma coisa muito séria para você. Tem muita gente que tem, né, no tempo de eu ensinando, eu vejo que muita gente tem dificuldade em matérias de direito administrativo, tipo licitação, não sei o quê, porque os caras não param para decorar aquilo que precisa ser decorado. Pause esse vídeo agora e decore todas as categorias hierárquicas e todas as porcentagens. Você não vai demorar 10 minutos para fazer isso, depois você vai precisar revisar. Fechou? Mas, né, eu não ia deixar os senhores na mão, tá? Eu fiz um esqueminha através de mapa mental para vocês pegarem. Antes disso, vamos aqui, né, verificar, ó. Então, o artigo 12, ele fala das categorias hierárquicas, certo? Então, esses 4 primeiros aqui, ó, é sempre Guarda Civil Metropolitano, Guarda Civil Metropolitano, Guarda Civil Metropolitano. Como eu falei para os senhores, terceira, segunda, primeira e depois classe especial. Depois vem mais 4, só que agora é Guarda Civil Metropolitano, inspetor, 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 terceira, segunda, primeira e classe especial, tá? Beleza? Tá tranquilo isso aqui. Qual que é o próximo passo, professor? O próximo passo é você decorar 100, 20, 10, 9, 7, 4, 3, 2, tá? Lembrando que aqui é até e todos esses aqui são no mínimo, beleza? Então, cara, perceba que isso é muito tranquilo. Olha, meu amigo, eu nem vou fazer esse concurso se eu decorei, né? Eu poderia passar só a lei aqui para os senhores e não precisava decorar, porque eu não vou fazer o concurso, mas eu decorei. Então, é Guarda Civil Metropolitano, terceira, segunda, primeira classe e classe especial. Guarda Civil Metropolitano, inspetor, terceira, segunda, primeira e classe especial também. E as porcentagens são até 100% e no mínimo, até 100% e no mínimo 20, 10, 9, 7, 4, 3, 2. Facinho, facinho demais. Mas eu fiz aqui, né, eu sou muito amigo de vocês, eu fiz um esqueminha aí para tentar ajudar
a facilitar a vida dos senhores, beleza? Deixa eu mudar aqui, né? Só pra gente verificar. Olha só. Aí, beleza? Então, nesse esqueminha aqui, ó, eu trouxe as categorias hierárquicas para os senhores decorarem e também trouxe aqui as porcentagens, tá? Para vocês decorarem aqui e através de número, fica bem tranquilo. E aqui, 3 observações. Primeiro, o efetivo de toda a Guarda Civil Metropolitana, ele é limitado a 0,2% da população, tá? Como assim, professor? Vamos supor que a população de Campo Grande agora tenha 1 milhão de habitantes. Então, o efetivo da Guarda Civil Metropolitana é limitado, tá? Não quer dizer que vai ter o mesmo número, mas ele é limitado a 0,2% de 1 milhão, tá? E se tiver 1 milhão e 500 mil, então tem que fazer readequação. 1 milhão e 500 mil vai ser 0,2% de 1 milhão e 500 mil. Então, a limitação disso, né? Então, a quantidade de pessoas da Guarda Civil Metropolitana, o quadro de pessoal, ele fica limitado a 0,2% da população, bem tranquilo isso aqui, beleza? E aí, professor, e se tiver redução? Vamos supor, hoje tem 1 milhão, aí daqui 5 anos tem 800 mil pessoas, cara. Então, olha só que interessante, a própria lei também falou. Se houver redução, vai ficar preservado o efetivo existente, que será reajustado posteriormente. E isso é bem interessante, por quê? Porque na sua prova o examinador pode vir querer falar que fica limitado. Primeiro que ele pode querer trocar a porcentagem, né? De 2%, de 0,2% para 2%, ou de 0,2% para 1%, ou 0,1%. Não, é 0,2%. 0,2% da população. Esse é o limite, tá? Do quadro de pessoal. E depois ele pode vir falar que se houver redução de pessoal, aí a gente vai ter que ter uma readequação fazendo a exoneração dos comissionados, das funções de confiança e depois exonerar os que ainda não são estáveis. Então ele pode tentar te confundir com isso, mas não é isso que vai acontecer. Se houver redução da população, a gente mantém o quadro pessoal já existente, mas aí a gente depois vai fazendo a readequação conforme o tempo vai passando, né? Conforme vão acontecendo as aposentadorias, né? Vão ocorrendo as vacâncias dos cargos. Fechou? Então bem tranquilo isso aqui. E além das categorias hierárquicas, nós temos as classes, tá? Então a categoria hierárquica, gente, olha que interessante, a gente vai estudar isso mais pra frente, mas ela diz respeito à ascensão dentro da carreira da Guarda Civil Metropolitana, tá? Então todo mundo inicia aqui, ó, isso aqui é ponto importante também, vou até colocar em vermelho, ó. Você inicia aqui, todo mundo inicia aí, todo mundo inicia na Guarda Civil Metropolitana, terceira classe, tá? E ele pode subir a classe ou ele pode subir a categoria hierárquica, tá? Para ele vir passando pelas categorias hierárquicas, a gente vai descobrir que tem alguns requisitos para serem cumpridos. É no mínimo 3 anos de exercício, tá? Mais alguns outros requisitos que a gente vai ver na própria Lei 358, tá? Lei Complementar 358, que requisitos como profissionalização, várias coisas que vai precisar ser cumprido, tá? Que precisam ser cumpridas, tá? E além disso, nós temos as classes. As classes, você não muda de categoria hierárquica, mas você anda pro outro lado nas classes, tá? E as classes é só o tempo de serviço. Vai passando o tempo de serviço, você já vai tendo um aumento no seu salário, você vai mudando de classe. Isso vai ficar muito bem exemplificado quando a gente olhar a nossa tabelinha, né? Olha essa tabela aqui. Essa tabela está prevista na própria Lei Complementar número 358 e ela traz várias informações aí do artigo 12. Primeiro, ela já traz o percentual aqui, que a gente falou para ser decorado. Ela traz a escolaridade para cada categoria, tá? Então, ó, esse GCM3 aqui é o quê? É o Guarda Civil Metropolitano, terceira classe. E vem até aqui, ó, GMCEA, é o Guarda Civil Metropolitano Especial, tá? E o GMI, Guarda Civil Metropolitano Inspetor, terceira classe, segunda classe, primeira classe e Guarda Civil Metropolitano Inspetor classe especial, beleza? E além disso, aqui, ó, você vê essa aqui são as categorias, tá? Então, ó, isso aqui são as categorias hierárquicas que a gente acabou de falar. Isso aqui são as categorias. E isso aqui, né? Isso aqui são as classes, tá? Então, quando você entra, você vai entrar bem aqui, ó, no ingresso, ó. Deixa eu mudar para amarelo onde você entra. Quando você entra aqui, beleza? E você vai, conforme o tempo, mudando dessa classe aqui,
A, B, C, D até a H no último, tá? E você pode ir com o tempo também mudando de categoria hierárquica, fechou? Então essa é a ideia da progressão. A gente tem um capítulo específico dentro da Lei Complementar 358 para falar da promoção vertical e da promoção horizontal, tá? Ela traz os requisitos e é um ponto muito importante para sua prova também. Mas fechou? Então o que eu tenho que saber agora, professor? Você tem que saber de cabeça tanto as categorias hierárquicas, então você tem que saber, né? Guarda Civil Metropolitano, terceira, segunda, primeira, inspetor, igual eu falei para vocês. Tem que saber os números. Quais são os números? Quais são as porcentagens? Já falei para você. 100, 20, 10, 9, 7, 4, 3, 2. Fechou? Essas são as porcentagens que tem que decorar. E saber que a gente sempre vai iniciar no Guarda Civil Metropolitano terceira classe, beleza? E além disso, precisamos saber que essa promoção ela ocorre aí vão ser cumpridos os requisitos para que essa promoção aconteça, ok? Agora então vamos voltar para a lei para a gente terminar de conversar alguns pontos importantes, cara. Olha só o que está falando o parágrafo 1º do artigo 12. Fala o seguinte, que o ingresso da carreira será efetivado mediante a promoção em concurso público para a categoria de Guarda Civil Metropolitano terceira classe. Então o ingresso ocorre nessa Guarda Civil Metropolitano terceira classe. E para você acessar as demais categorias hierárquicas, você vai ter que observar o limite, que são as porcentagens que a gente decorou, e também os meios de promoção vertical, que é um ponto específico que a gente vai conversar mais à frente em relação à Lei Complementar 358. E o parágrafo 2º fala o seguinte, o efetivo de cargos de carreira da Guarda Civil Metropolitano fica limitado a 0,2% da população, e se houver redução, conforme o IBGE, vai ficar garantida a preservação do efetivo existente, o qual deverá ser reajustado posteriormente, tá? Então tudo isso também já está naquele nosso slidezinho. E o artigo 13 fala que a categoria hierárquica são desdobradas em 8 classes horizontais, A, B, C, D. Então essas aqui são as classes horizontais que a gente conversou. Fechou? Então fica esperto também aqui que vai ser a cada 3 anos de efetivo exercício. O cara pode querer te confundir aqui e colocar 2, 5, 1 ano, tá? Isso tudo vai ter errado. São 3 anos para você acessar as demais posições das classes horizontais. Fechou? E agora, então, vamos partir para as nossas prerrogativas, né? Mas acho que eu trouxe alguma questão para os senhores em relação a esse tema, tá? Deixa eu puxar aqui. Ver se eu coloquei questão. Coloquei questão sim, não ia deixar os senhores na mão, tá? Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão responder essas questões aqui. Olha só. Pause aí e já responde essa questãozinha pra gente, cara. Vê o que vocês acharam. E aí, conseguiu fazer essa questão? Vamos lá, vou fazer com os senhores agora aqui, beleza? Deixa eu pegar essa caneta agora. Fala o seguinte, ó. O ingresso na carreira será efetivado mediante aprovação em concurso público para a categoria de Guarda Civil Metropolitano primeira classe. E o acesso às demais categorias, observado o limite de cargos fixados nesse artigo, será por meio de promoção horizontal. E aí, é assim que funciona? Claro que não, tá? Claro que não vai funcionar isso aqui, assim, cara. Isso aqui tá errado, cara. Olha assim, olha que interessante. Tem 2 erros essa questão. Primeiro, que o ingresso não vai ser na Guarda Civil Metropolitana primeira classe, e sim terceira classe, tá? Não é primeira. E além disso, o acesso às demais categorias hierárquicas, se a categoria hierárquica, o meio de promoção não é horizontal, é o meio de promoção vertical, cara. Fica muito atento em relação a isso, tá? Isso aí tá previsto lá no parágrafo 1º do artigo 12, então fique atento em relação a isso aí, tanto quanto onde você entra, como funcionará também a promoção vertical, tá? O acesso às demais categorias hierárquicas. Essa outra questão, dá pausa aí, faz ela agora. Foi que foi? Vamos fazer agora, falar o seguinte, ó. O efetivo de cargos da carreira da Guarda Civil Metropolitana fica limitado a 0,2% da população, e se houver redução da população, conforme o censo da Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, deverá haver adequação do efetivo existente, a qual deverá ser realizada preferencialmente com a exoneração dos cargos em comissão. Errado, porque você não vai ter uma adequação imediata se houver essa redução.
Realmente, o efetivo de cargos da Guarda Civil Metropolitana fica limitado a 0,2% da população. Mas se houver redução da população, nós vamos manter o efetivo existente para que essa readequação seja feita conforme o tempo, tá? Então, não haverá essa adequação e não existe essa história de exoneração de cargos em comissão, tá? Conforme tá aí na alternativa item errado. Fechou? Então, gente, agora a gente vai iniciar o artigo 14 e o artigo 14 fala sobre as prerrogativas, tá? Deixa eu mudar aqui para a lei, beleza? Aqui, vocês já estão com acesso. Olha, fala o seguinte, ó, né? As prerrogativas dos integrantes da Guarda Civil Metropolitana serão definidas tendo por base a elevação e ampliação de responsabilidades funcionais e a complexidade das tarefas exercidas. Então, quanto maior for a responsabilidade do cargo que você estiver e quanto mais complexas forem aquelas tarefas, as prerrogativas elas vão ser definidas com base nisso. E aqui eu tenho um ponto importantíssimo. Por quê? Porque a lei ela traz áreas de atuação diferentes, tá? Então eu tenho 4 áreas de atuação que você precisa ficar atento. Primeiro, a área de atuação de gestão superior, a área estratégica, a área de gerencial ou tática e a área operacional, tá? E qual que é o ponto, professor, aqui? É o seguinte, então, você tem todas essas áreas e cada categoria hierárquica ela é destinada para uma área e cada área tem atribuições diferenciadas conforme os incisos desse artigo 14. Então você precisa saber qual é o tipo da área, se é gestão estratégica, se é operacional, e você precisa saber qual categoria hierárquica corresponde àquela área. Então por isso que eu falei para os senhores que é importantíssimo, você tem que ter de cabeça decorado as categorias. Então você tem que saber que a Guarda Civil Metropolitana, terceira, segunda, primeira classe e Guarda Civil Metropolitano classe especial. E depois vem também o Guarda Civil Metropolitano Inspetor, terceira, segunda e primeira classe e o Guarda Civil Metropolitano Inspetor classe especial. Então você tem que ter muito bem na sua cabeça essas categorias para que você possa relacionar com as porcentagens que a gente conversou e agora para que você possa relacionar também em relação às áreas de atuação que aquele cara pode ter. Então dá uma olhada nisso aqui. Ele fala aqui que a área de atuação de gestão superior ela vai ser desempenhada por integrantes da carreira classificada em categoria hierárquica igual ou superior ao identificado no inciso 2 no inciso 7 do artigo 12. E quando ele fala desse cara aqui, ele está falando aqui do Guarda Civil Metropolitano Inspetor, tá? Inspetor classe especial, tá? Então você tem que saber. Além disso, olha aqui o estratégico, ele fala o seguinte: desempenhada por integrantes da carreira classificada em categoria hierárquica, identificada no inciso 5 ou 6 do artigo 12. E quando ele está falando disso, do inciso 5 ou 6 do artigo 12, ele está falando do Guarda Civil Metropolitano, tá? Ele está falando do Guarda Civil Metropolitano Inspetor terceira, tá? Ou segunda classe, beleza? Gente, só um ponto aqui importante, que aqui não é o Guarda Civil Metropolitano classe especial, é o Guarda Civil Metropolitano primeira classe, tá? Guarda Civil Metropolitano, deixa eu mudar aqui, primeira classe, fechou? E aqui é o Guarda Civil Metropolitano, terceira ou segunda classe. Fique esperto com esses pontos que são importantíssimos, tá? E é claro que eu não faria diferente, eu fiz um esquema, tá, para os senhores. Deixa eu apagar tudo que tá aqui, só para a gente conversar. Então, cada área de atuação, ela vai ser desempenhada por determinada categoria e ela tem as suas responsabilidades. Por exemplo, gestão superior, responsável em subsidiar o prefeito e o secretário nas pastas que integra quanto à definição e cumprimento de metas. Então, o que é importante aqui? Você saber quem são os guardas, né? As categorias que podem exercer tal tipo de área de atuação e saber o que aquela área de atuação tem como responsabilidade. Tá? Vou mostrar para vocês agora o esqueminha que eu fiz para os senhores, que vai ficar bem mais tranquilo aí de fazer a decoração disso que a gente está conversando, beleza? Então, deixa eu jogar na tela para vocês aqui, olha só. Então aqui, ó, área de atuação, cara. A gente tem aqui, eu coloquei aqui, presta bem atenção nesse esquema para que vocês consigam estudar.
A gente tem aqui as categorias hierárquicas, as áreas de atuação e as funções. Então, o Guarda Civil Metropolitano terceira classe, a área de atuação dele é operacional. O Guarda Civil Metropolitano de segunda classe, operacional. Quais são as funções? Responsável em executar atividades necessárias ao cumprimento das atribuições precípuas, tá? E aí, Guarda Civil Metropolitano primeira classe, gerencial ou tática, beleza? Então, eu fiz aqui a tabela fazendo a relação entre a categoria hierárquica, a área de atuação e as funções daquele cara, tá? Isso aqui tá tudo lá no artigo 14 da Lei Complementar 358. Você pode tirar um print disso e pegar como material de estudo sem nenhum problema. Fechou? Então, gente, tem que saber de cabeça as categorias hierárquicas, tem que saber de cabeça quais as funções daquela categoria hierárquica. Então, daí a gente tem, dá uma olhada aqui nesse ponto que eu quero falar com os senhores, tá? Em relação às atribuições, tá? A gente tem aqui, deixa eu mudar aqui, beleza? A gente tem aqui as atribuições de gestão superior. As atribuições de gestão superior, ela tem áreas de atuação muito mais estratégica. Enquanto mais de gestão superior até o operacional é execução da atividade administrativa. Então o gestor superior, ele vai trabalhar junto com o prefeito, com o secretário municipal, vendo estratégias, implementação, políticas, traçando diretrizes para a atuação da Guarda Civil Metropolitana. A área estratégica, você vai executar o planejamento estratégico e institucional feito pela gestão superior em conjunto com o prefeito e o secretário municipal, tá? Mas você vai ver como que você vai executar aquele planejamento. Então você traça métodos de gerenciamento para você executar o planejamento estratégico da gestão superior. E as áreas de atuação gerencial ou tática, né? Você vai coordenar como que ficou o gerenciamento pela área estratégica, e a operacional é o desempenho da atividade administrativa. Então os nomes, né, gestão superior, estratégico, gerencial, tático, operacional, eles precisam ser intuitivos conforme as suas respectivas atribuições, tá bom? Então, depois a gente vai fazer questão sobre isso, é claro, e eu preciso que vocês não deixem de decorar a tabelinha que eu passei para os senhores, é indispensável que os senhores façam isso, tá? Agora vamos falar sobre o parágrafo 1º. A designação e o exercício da função direção, chefia e comando observará a associação de categoria hierárquica da Guarda Civil Metropolitana e as áreas de atuação a que se vinculam as unidades e setores da estrutura organizacional da Guarda Civil. Fechou? Não tem muito o que ser falado desse parágrafo 1º, ele é bem intuitivo, bem tranquilo. O parágrafo 2º fala o seguinte: os integrantes da Guarda Civil Metropolitana, em razão de necessidade e por determinação do titular do comando da Guarda Civil Metropolitana, desempenharão suas atribuições em outra área de atuação, observada a precedência da antiguidade para o critério da seleção. Aqui a gente tem uma coisa importante, né? Porque a gente está falando que existe a possibilidade desses integrantes em atuar atribuições em outra área de atuação. Mas isso é por determinação de quem? Do prefeito? Não. De quem? Do secretário de segurança? Não. Do comando da Guarda Civil Metropolitana. Então aqui a gente tem uma autoridade para fazer essa determinação que o seu examinador pode querer te confundir com outras autoridades. Fica atento em relação a isso. Observada a precedência da antiguidade para o critério da seleção. Beleza? E aqui no artigo 15 nós temos algumas prerrogativas que eles trazem. Essas prerrogativas, gente, são bem tranquilas de entender, não tem nenhuma dificuldade. Por quê? Porque é bem intuitivo, tá? Então não tem muito onde aqui o seu examinador querer te pegar. É diferente na parte de gestão, ou das áreas de atuação, que o cara pode falar que o Guarda Civil Metropolitano segunda classe atua nas áreas estratégicas. Então, se você não souber de cabeça, você pode se confundir. É muito mais complicado e difícil de você fazer. O artigo 15 não tem muito o que se preocupar, não. Ele é mais tranquilo, tá? Mas vamos passar uma leitura rápida sobre ele. São prerrogativa dos integrantes da Guarda Civil Metropolitana. Então, veio aqui, atuar de forma integrada. Cara, a lei foi muito repetitiva nesse sentido aqui, né, cara? A gente já falou isso nas competências, né? Então, exercer sua função com livre acesso e permanência em logradouros públicos. São tranquilos esses pontos aqui. O artigo 16 fala que a Guarda Civil Municipal deverá portar obrigatoriamente documento de identificação expedido pela corporação. Então, isso aqui é uma obrigação, tá? Isso aqui é um dever. Fica atento em relação a isso aqui. Isso aqui é um dever dos Guarda Civil Metropolitano. Ele pode muito bem, na sua prova, falar que isso aqui é facultativo. E se ele falar que isso aqui é facultativo, né, a alternativa vai estar muito errada, tá bom? Então,
eu passei, eu acho que eu tenho algumas questões aqui pra gente falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos dar uma olhada. Opa, olha aí. Olha essa questão aqui, que maneira que eu passei para os senhores, cara. Pega essa questão, pausa agora e faz ela. Pausa ela agora e faz essa questão que ela tá muito maneira, cara. Né? Tem que pausar, tem que observar muito bem. Pode ser que realmente caia uma questão nesse sentido para os senhores. O que a questão está pedindo? Está pedindo para que você faça a correlação entre essas áreas de atuação, tá? Entre essas áreas de atuação e as funções, tá? Que eu coloquei aqui. Então, com isso, você vai ser bem mais fácil de você decorar. Olha só o que está falando. Execução do planejamento estratégico institucional e o gerenciamento dos recursos disponíveis para a efetivação das diretrizes operacionais, com base em controle de resultados e diagnóstico de eficiência. E aí, você acha que isso é o quê? Que isso é gestão, área de gestão superior, estratégica, gerencial? O que você acha disso aí, cara? Então, quando ele fala execução do planejamento, cara, a gente tem que essa execução, quando ele fala que é a execução do planejamento estratégico institucional e o gerenciamento de recursos disponíveis, nós temos que isso aqui é da área o quê? Da área estratégica, beleza? Você não poderia jamais falar que isso aqui, esse primeiro é a área operacional, porque você vai executar diretamente o planejamento estratégico, cara. Então, importantíssimo. O 2 fala o seguinte: subsidiar o prefeito municipal e o secretário municipal na pasta que integra, quanto à definição e cumprimento de metas, implementação de políticas e diretrizes de segurança pública. Nesse 2, tinha cabimento você colocar que era operacional, por exemplo? É claro que não, cara. Esse aqui é as atribuições de mais alta responsabilidade dentro do escalão da Guarda Civil Metropolitana. Então isso aqui tem que ser gestão superior, 2 e 1. Agora olha o 3, fala o seguinte: responsáveis em executar atividades necessárias ao cumprimento das atribuições principais da carreira, em obediência às determinações gerenciais e o planejamento tático e institucional. Então, responsáveis em executar atividades necessárias ao cumprimento das atribuições principais da carreira, em obediência às determinações gerenciais, tática ou institucional. E aí, o que vocês acham que é isso aí, cara? Então, como é a execução das atividades principais da carreira, esse sim é o operacional, aqui é 4, tá? E por fim, né, como ficou 1, 2, 4, sobrou o 3 aqui para essa parte, ou são responsáveis em coordenar e fiscalizar a execução de determinações superiores. Então, cara, quero que vocês precisam saber as áreas de atuação e quais os conceitos a que eles se referem, cara. Importantíssimo isso, tá? Se ficou 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, gabarito, letra C, beleza? Ó, tem mais uma questão sobre isso, tá? Dá pausa aí e faz essa questãozinha agora. E aí? Qual foi a alternativa que os senhores fizeram? Tem que analisar os itens e marcar a alternativa correta. O item 1 fala o seguinte: os integrantes da Guarda Civil Metropolitana, em razão de necessidade e por determinação do titular do comando da Guarda Civil Metropolitana, desempenharão suas atividades em outra área de atuação, observada a precedência de antiguidade para o critério da seleção, tá? E aí, o que vocês acham desse ponto? A gente acabou de falar disso aqui, né, cara? Tá falando, é o titular do comando da Guarda Civil Metropolitana que faz isso mesmo? É, esse cara mesmo que faz isso, cara. Então, o item 1 aí tá correto. O item 2 fala o seguinte: a designação e o exercício da função de direção, chefia e comando é de livre escolha do titular do comando da Guarda Civil Metropolitana, não havendo requisitos para serem observados. Isso aqui está errado, cara. Existem sim requisitos para serem observados, tá, cara? A gente tem aqui um ponto importante que também é previsto, são requisitos necessários, tem requisitos a serem observados aqui, sim, senhor. O item 3 fala o seguinte: o Guarda Civil Municipal deverá portar obrigatoriamente documento de identificação funcional expedido pela corporação. E aí, certo ou errado? Certo também, cara, tá? Então, a 1 e a 3, elas estão corretas. Então, alternativa B de bola, beleza? Gente, então a aula já se estendeu bastante, tá? A gente conseguiu conversar de bastante coisa, bastantes pontos importantes aqui.
E daí na próxima aula a gente já inicia do artigo 17, vamos aí até o artigo 20 e pouco, beleza? E assim a gente vai cumprindo aqui os nossos requisitos. Então aqui você, cara, pode pegar essa lei, tira print dos quadros que eu passei para os senhores, vai revisando, vai refazendo as questões, que eu acredito que vai dar muito certo aí a nossa preparação, beleza? Falo mais uma vez para os senhores, foco, muito foco em português e conhecimentos específicos, tá? Foco que isso vai te ajudar não só para esse concurso, para vários outros concursos. A mudança de vida que tem dentro do concurso público é muito grande, cara. Mas você precisa acreditar em você, você precisa acreditar que você é capaz e que você pode conseguir. Esse é o primeiro ponto, se não for o ponto mais primordial. Porque se você estiver estudando sem acreditar que aquele cargo pode ser seu, então você já está fadado ao fracasso. Então o primeiro ponto é estudar, levantar todos os dias, montar o seu planejamento e estudar, acreditando que aquilo que você está estudando vai estar na sua prova e você vai acertar aquela questão, enquanto seu candidato não vai acertar. Então, temos pontos importantes aqui, não são coisas difíceis, são coisas trabalhosas para você decorar e para você correr atrás. Mas isso depende tão somente de você. E no que eu puder ajudar, eu vou estar aqui à disposição dos senhores, tá bom? Então, eu vou aguardar os senhores na nossa terceira aula, chegando para arrebentar no artigo 17 da Lei Complementar número 358. Tamo junto, pessoal, e até a próxima.